Queridos, gostaria de tratar com você nesse vídeo sobre a ressurreição dos filhos de Deus. E gostaria de ler aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 3, uma oração que Paulo faz pelos colossenses e que traz uma mensagem muito forte para nós. Ele começa dizendo assim no capítulo 1, versículo 3, sempre que oramos, damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias, por vocês. Porque ouvimos falar da sua confiança no Messias Yeshua e do amor que tem por todo o povo de Deus, procedentes da esperança segura de que vocês receberão o que lhes está reservado no céu. Olha que impactante. A fé em Cristo dos irmãos em Colossenses e o amor que eles tinham por todo o povo de Deus, por toda a igreja de Deus que estava espalhada sobre a face da terra, estava ligada à esperança segura que eles tinham do que aquilo que eles irão receber da parte de Deus, daquilo que está no céu. E nós sabemos que o que está no céu é o nosso Senhor, Yeshua, com o corpo glorificado, Cristo com seu corpo glorificado, Cristo anunciando a ressurreição. Ele é a primícia dos mortos. E essa esperança da ressurreição, que na verdade é a mensagem do Evangelho no coração desses irmãos da cidade do Colosso, fazia com que a fé deles e também o amor deles fossem abundantes. Depois ele segue dizendo, estas boas novas se fizeram presente entre vocês, bem como têm frutificado e se multiplicado em todo o mundo, como também ocorre entre vocês. Desde o dia em que as ouviram e entenderam a graça de Deus como ela é. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso querido co-escravo e fiel trabalhador do Messias, a favor de vocês, e ele nos falou do amor que o Espírito lhes deu. Então eles receberam o amor concedido pelo Espírito por causa da esperança que eles têm, do que eles vão receber do céu, que é o corpo glorificado. Queridos, nós vemos Paulo dissertando sobre o Evangelho de forma muito profunda. Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós recebemos plena redenção, o perdão de todos os nossos pecados. Não há mais condenação, não há mais acusação contra nós. Porque é Deus quem nos justifica por meio da ressurreição de Cristo. Na morte de Cristo somos perdoados. Na sua ressurreição somos justificados. E uma coisa muito importante de entendermos, uma coisa muito importante de recebermos dentro de nós é o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. E queridos, o Evangelho precisa crescer dentro de nós. Ele diz como tem frutificado e multiplicado o Evangelho dentro de vocês. Lembra que a mensagem lá no começo era que vocês deveriam crescer, multiplicar e dominar, lá em Gênesis 1:28 e reinar? Queridos, essa verdade do Evangelho precisa crescer dentro de nós. A mensagem do Evangelho crescendo dentro de nós, o poder de Deus. E o que é essa mensagem do Evangelho? O perdão dos nossos pecados e a ressurreição dos mortos, ou o corpo glorificado, a dádiva e a graça que recebemos em Cristo Jesus. E olha o que Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, no versículo 20, ele diz, entretanto, a verdade é que o Messias ressuscitou dos mortos, as primícias dentre os mortos, pois a morte procedeu de um homem, também a ressurreição dentre os mortos proveio de um homem. Em conexão com a morte de Adão, todos morrem. Em conexão com o Messias, todos serão vivificados. No entanto, cada um em sua ordem. O Messias é as primícias, a seguir os que pertencem ao Messias no tempo de sua vinda. Então, na culminação, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter dado fim a todo o governo, sim, a toda autoridade e poder. Olha como nós vemos que essa esperança que Paulo está falando aos colossenses, que eles tinham firme, e dessa esperança procedia fé em Cristo, e procedia também o amor, é a ressurreição dentre os mortos. Essa verdade, que é o Evangelho, a palavra da verdade precisa estar crescendo dentro de mim, dentro de você, porque na verdade isso fala mais do que nós pensamos. Essa revelação precisamos de uma forma muito poderosa e forte dentro de nós. Assim é com a ressurreição dos mortos. Quando o corpo é semeado, ele sofre decomposição ao ser ressuscitado. Nunca mais poderá decompor-se. Ao ser semeado, falta-lhe dignidade. Ao ressurgir será maravilhoso. Quando o semeado é fraco,
Quando ressurgir, será forte. Ao ser semeado, é um corpo humano, comum. Ao ressurgir, será como um corpo controlado pelo Espírito. Se há o corpo humano nesse sentido, Adão, o primeiro homem, tornou-se um ser humano vivo. Porém, o último Adão, Cristo, se tornou um Espírito que concede vida. Então, queridos, como é importante entendermos que Cristo nos deu acesso, ou é o acesso a esse Espírito de vida. E olha o que Paulo fala em Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós vemos também aqui em Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Nós recebemos o Espírito Santo como selo, como garantia da promessa da redenção do nosso corpo. E isso é tão profundo e tão poderoso, porque dessa verdade do Evangelho, a ressurreição dos nossos corpos, a transformação dos nossos corpos, deve derivar a nossa fé no Senhor, a nossa confiança no nosso Senhor, como também o amor por todos os irmãos. Porque sabemos que no dia da ressurreição, ou no dia que o Senhor virá, quando nossos corpos serão transformados, os que estiverem vivos receberão um corpo transformado. Num piscar de olhos, os mortos ressuscitarão. Nós vemos que daí deve derivar tanto a nossa fé no Senhor, quanto o amor por todos os irmãos, porque sabemos que quando o nosso corpo glorioso, que está reservado no céu, for nos dado, nós receberemos as recompensas de todo o nosso trabalho. Paulo ele disse, sede constante no trabalho do Senhor, sabendo que não é vão no Senhor o vosso trabalho. E queridos, nós vemos aqui em Efésios capítulo 1, no versículo 13, Paulo diz, nele igualmente vós tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, o evangelho da vossa salvação, em Cristo, na morte dele, todos os nossos pecados foram perdoados. E na sua ressurreição, nós somos justificados. E essa é a mensagem do evangelho, esse é o evangelho que tem que crescer dentro de nós. Somos pecadores perdoados, agora filhos de Deus. Somos pessoas que têm o Espírito de Deus dentro de nós, o Espírito da ressurreição. Conforme Romanos 8:11, o mesmo Espírito que o Pai utilizou, a mesma força, o mesmo poder, ao ressuscitar Jesus, esse Espírito que está atuando agora para dar vida a nós. Nós já estamos experimentando a vida de ressurreição, porque todo dia a nossa vontade, as vontades do nosso corpo, nós crucificamos em Cristo. A cruz opera em nós, para que também experimentemos a vida de Deus, a ressurreição. Então os poderes do mundo vindouro já estão operando em nós, nos que cremos. E aqui diz com clareza, nele igualmente nós temos ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele também crido. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção do nosso corpo, da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. E nós vamos ver aqui com clareza também Efésios 1:18. Oro, ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamamento que ele vos fez, quais são as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos, a mesma herança que Paulo está falando, a mesma esperança que Paulo está falando, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da força do seu poder em nós. Esse mesmo poder que agiu em Cristo ressuscitando dos mortos, entronizando à sua direita nas regiões celestiais. Então, querido, eu gostaria de fazer uma oração por você. Essa é a minha oração por você agora. Que o Evangelho cresça dentro de você. Que o Evangelho frutifique no seu interior. Porque o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus, que aonde nós crucificamos a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. E é o poder de Deus que nos dá a vida de Cristo, o Espírito de vida que está em nós. E agora opera em nós a ressurreição. Então viva como alguém que ressuscitará, viva como alguém que receberá um corpo glorificado, aquela esperança que está no céu, o mesmo corpo que o nosso Senhor tem, nós também teremos. Naquele dia, assim como Ele é, nós o veremos e seremos também como Ele. Guarde no seu coração essa mensagem do Evangelho, porque é o poder de Deus. Nós receberemos um corpo glorificado e já opera em nós o Espírito de vida, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. A ressurreição dos filhos de Deus é a nossa grande esperança.
e dela deriva toda a nossa fé em Cristo Jesus, e dela deriva todo o nosso amor aos santos, porque isso nos resultará recompensa no dia que encontrarmos com Ele. Shalom! Deus abençoe você e sua família com o poder do Evangelho, com a palavra da verdade que é o Evangelho.